Brandon Hill empurrou aberta a porta do apartamento, o fraco zumbido do tráfego de Manhattan escorrendo para dentro atrás dele. Era quase 2 da manhã, o tipo de hora apenas trapaceiros e mentirosos andam em, fingindo tudo é normal. Ele endireitou seu paletó, escovando fora o cheiro do perfume de siena leve. Caro, impossível de esconder. Mas ele não preocupou. Lilian nunca questionou nada. Ela era muito gentil, muito cansada, muito confiante. O apartamento estava escuro, não incomum. Ainda, algo sentiu diferente. Demasiado quieto, demasiado silencioso. Mesmo o refrigerador usual pareciam abafados, como o lugar inteiro estava segurando sua respiração. Lily, ele chamou suavemente. Nenhuma resposta. Ele caminhou para a cozinha, esperando jantar sobras ou um bilhete. Em vez disso, ele viu uma pequena folha de papel deitada no centro do balcão. Papel branco, cores bagunçadas, os rabiscos inconfundíveis de um de 5 anos. A caligrafia de seu filho, traços brilhantes de giz de cera, letras tortas, um coração trêmulo. A mensagem lia: Mamãe tem um novo herói. No começo, Brandon soltou um curto, riso desdenhoso. Crianças desenhavam bobagens o tempo todo. Talvez Noah quis dizer um personagem de desenho animado ou um bombeiro que eles viram na escola. Mas quanto mais ele olhava para as palavras, mais algo afiado torceu em seu peito. O desenho mostrava 3 figuras. Uma pequena, aquele era Noah. Uma com longo cabelo castanho, Lilian, e a última alta, mais larga, segurando ambas as mãos deles. Não ele congelou. Um calor formigante rastejou por seu pescoço enquanto ele sussurrava: Que inferno é isso? Ele olhou ao redor do apartamento silencioso novamente. Os sapatos de Lily não estavam pela porta. Seu casaco estava faltando. A mochila de Noah também. Pela primeira vez em anos, Brandon sentiu um piscar de medo. Feio, azedo, desconhecido. Ele arrancou o papel do balcão, segurando-o muito apertado, amassando as bordas. Seu pulso disparou. Ele precisava de respostas. Precisava de controle de volta, porque não havia maneira, nenhuma maneira possível. Lilian tinha encontrado alguém novo. Não ela. Não a mulher que ele pensou que ficaria, não importa o quê. Ele irrompeu pelo corredor, pronto para rasgar o apartamento em pedaços se ele tivesse que. E então ele viu algo que fez seu estômago cair. O armário do quarto estava vazio, completamente vazio. Lillian Harper sempre viveu sua vida nos espaços tranquilos, entre largadas na escola, planos de aula, listas de compras, e os pequenos momentos suaves que só uma mãe nota. Ela se moveu gentilmente, falou suavemente e amou profundamente. Pessoas frequentemente confundiam aquela suavidade por fraqueza. Brandon certamente o fez. Por anos ele contou com isso. Ela não nasceu em privilégio ou conexões. Criada em uma pequena cidade do meio-oeste por uma mãe solteira que trabalhava turnos duplos em uma lanchonete, Lily aprendeu cedo como suportar tempestades sem fazer barulho. Seu sonho tinha uma vez sido se tornar uma designer de interiores, esboçando quartos aconchegantes sob a luz fraca de sua lâmpada de infância. Mas sonhos eram caros, e a vida continuava entregando suas contas. Ela conheceu Brandon em um evento social de faculdade comunitária quando ela tinha 23. Ele tinha confiança, ambição, um sorriso polido que fazia você se sentir escolhido apenas por ficar perto dele. Ele disse que ela o fez sentir calmo. Ele disse que ela era o tipo de mulher com quem homens construíam famílias. E em seu suave e esperançoso coração, ela acreditou nele. Casamento veio rapidamente. E com ele, a necessidade de controle de Brandon. Largue a escola, ele disse a ela. Eu ganho o suficiente para nós dois. Ela resistiu no começo, mas ele a convenceu que era temporário. Temporário tornou-se permanente. Projetar quartos tornou-se decorar paredes de arte pré-escolar. E todo ano, a vida de Lily encolhia apenas um pouco mais para caber dentro das expectativas de Brandon.
Ainda ela ficou. Para Noah, para a pequena família que ela acreditava que poderia preservar se ela apenas tentasse mais. Mas os meses passados a tinham esvaziado. Brandon parou de vir para casa para o jantar. Ele parou de ligar. Ele parou de olhar para ela do jeito que um marido deveria olhar para sua esposa. E quando ele olhava para ela, era com aborrecimento, como se ela fosse um fardo que ele não lembrava de ter concordado em carregar. Ela sabia que algo estava errado. Cada evento de trabalho tarde da noite, cada desculpa vaga, cada cheiro de perfume desconhecido em seus ternos corroía sua esperança. Mas ela não o confrontou. Ela não chorou ou gritou. Ela simplesmente começou a desaparecer dentro de si mesma, até uma noite enquanto pegava Noah na escola. Ele puxou sua manga e sussurrou. Mamãe, Dr. Marcos me ajudou hoje. Ele disse, nós merecemos alguém que escuta. Isso a assustou. A bondade na voz de seu filho, o jeito que ele disse. Nós. Uma semana depois, ela passou pelo centro de desenvolvimento onde Marcos trabalhava e o viu ajoelhado ao lado de Noah, amarrando seus sapatos, conversando gentilmente. Seu filho riu, realmente riu, pela primeira vez em meses. Algo abriu em seu peito. Algo que ela não tinha um nome para ainda. Naquela noite, enquanto Brandon estava fora trabalhando tarde, Lillian arrumou 2 malas, pegou a mochila de Noah, sua coragem desgastada, e deixou o apartamento para sempre. O que ela não sabia era que Brandon encontraria a carta de giz de cera antes que ele encontrasse o armário vazio. Nova York tinha um jeito cruel de lembrar as pessoas exatamente quão pequenas elas eram. Lillian sentiu isso no momento em que ela saiu do táxi com Noah, dormindo em seu ombro e suas 2 malas arrastando atrás dela. O vento noturno cortou seu suéter fino como se a própria cidade estivesse questionando sua sanidade. Ela não tinha um plano, apenas uma lasca de coragem e o instinto de proteger seu filho. O motel barato na 4ª linha do Mona Oeste não era nada como o apartamento de Manhattan que ela tinha deixado para trás. O letreiro de neon cintilava como se estivesse ofegando por ar, e o saguão cheirava levemente a carpete velho e café queimado. Mas o recepcionista não fez perguntas, não julgou as olheiras sob seus olhos, não comentou sobre o menininho encolhido contra ela. Ele apenas entregou a ela uma chave. Quarto 214, 2º andar, sem elevador, dentro. O quarto era pequeno, mal grande o suficiente para uma cama de solteiro, uma mesa de lado e uma janela com vista para um beco cheio de sacos de lixo. O aquecedor chacoalhava. O papel de parede descascava. No entanto, Lily exalou pela primeira vez em meses. Não era casa, mas era seguro. Seguro da voz fria de Brandon. Seguro de sua suspeita. Seguro da vida que a tinha lentamente sufocado. Ela aninhou Noah sob o fino cobertor do motel, observando seu pequeno peito subir e descer. Sua inocência me quebrou. Ele merecia melhor do que um pai que não podia chegar em casa a tempo. Melhor do que uma mãe que tinha ficado tempo demais. No silêncio vazio, sua mente divagou para o ano passado. As longas noites de Brandon na Skyline Tech. As chaves da Mercedes jogadas no balcão sem uma palavra. A solidão contundente de jantar sozinha enquanto ele enviava textos ocos como correndo atrasado. Ela tinha fingido não notar a mancha de batom vermelho em sua gola uma noite. Fingiu o suficiente para se convencer que não significava nada. Mas o verdadeiro ponto de ruptura não foi perfume, desculpas ou mentiras. Foi o dia em que Brandon esqueceu de pegar Noah na escola, o deixou esperando na chuva por quase 1 hora. Dr. Marcos o tinha encontrado tremendo, encolhido sob o escorregador do playground, sussurrando. Papai esqueceu de novo. Lily tinha chorado em seu carro naquela noite. Lágrimas silenciosas que ela enxugou antes de entrar em seu apartamento. Agora sentada no quarto de motel escuro, ela sussurrou uma promessa para si mesma. Eles não voltariam. Ela não sabia o que o amanhã guardava, como ela pagaria o aluguel, onde ela trabalharia,
se Brandon os caçaria. Mas ela sabia uma coisa. Ela lutaria pela paz de Noah, mesmo que significasse reconstruir sua vida do nada. Então seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. Um único texto de um número desconhecido. Lillian Harper, eu sei onde você está. Precisamos conversar. Era Brandon, e ele estava mais perto do que ela pensava. Brandon Hale não era o tipo de homem que perdia coisas, não negócios, não oportunidades, não pessoas. Ele construiu sua identidade inteira no controle, em sempre estar 2 passos à frente. Na Skyline Tech, ele era o garoto de ouro. Charmoso, assertivo, elegantemente vestido em ternos sob medida e abotoaduras. Ele não se incomodou em se polir. Por fora, ele era a imagem de um marido americano de sucesso. Por dentro, ele era uma tempestade esperando pelo momento certo para quebrar algo. E ultimamente esse algo tinha sido Lillian. Ele nunca pôs a mão nela. Ele não precisava. Brandon usou o silêncio como uma arma e a decepção como uma coleira. Cada suspiro, cada sobrancelha levantada, cada crítica sobre o jantar ou a mochila bagunçada de Noah foi projetada para encolhê-la apenas um pouco mais. Ele era um mestre em fazê-la sentir como se ela fosse a única a falhar com ele. Então veio Sienna Lockett. Sienna era tudo. Lily não era, pelo menos na mente de Brandon. Confiante, língua afiada, cara. Ela flutuava por eventos corporativos em saltos-agulha e vestidos de grife, rindo de suas piadas, como se ele fosse o centro de gravidade. Ela sabia exatamente como fazê-lo se sentir poderoso, admirado, desejado. Ela também sabia como fazê-lo dependente. Começou com chamadas de estratégia acidentais tarde da noite. Depois bebidas, depois quartos de hotel que Brandon jurava que eram apenas para descompressão. Logo, Sienna teve acesso a segredos reais, projeções de vendas confidenciais, leads de clientes, o tipo de informação que poderia arruiná-lo se colocada nas mãos erradas. E ela tinha as capturas de tela para provar isso. Brandon não sabia dessa parte. Não ainda. Mas Sienna sim. E ela planejou cuidadosamente, sempre com um sorriso, sempre com a ponta do dedo traçando a borda de sua taça de vinho. Esta noite, enquanto Brandon irrompia pelo apartamento vazio, olhando para a carta de giz de cera, Sienna estava deitada no sofá de seu condomínio de luxo, sorrindo para seu telefone. Ela tinha visto o súbito desaparecimento de Lillian. A internet não esqueceu facilmente, especialmente quando a esposa de um VP o deixou de seguir em tudo dentro da mesma hora. Sienna não estava preocupada. De fato, ela deu as boas-vindas ao caos. Deixe-a correr, ela sussurrou para si mesma. Porque a verdade era simples. Sienna nunca pretendeu ser apenas a amante. Ela queria o anel, o dinheiro, o poder, e ela não deixaria Lillian arruinar a vida que ela planejou para si mesma. Uma vida construída na ambição de Brandon e sua manipulação. De volta ao motel, o telefone de Lily zumbiu novamente. A mensagem de Brandon apareceu mais nítida dessa vez. Atenda! Estou indo! Ela desligou o telefone com mãos tremendo, puxando Noah para mais perto. Mas o que ela não sabia, o que ela não podia saber, era que Brandon não era o único indo em sua direção. Sienna já tinha deixado seu condomínio, saltos clicando, olhos brilhando com um plano próprio. Na manhã seguinte, Lillian tentou se convencer que ela poderia desaparecer silenciosamente, misturar-se na cidade do jeito que outras mulheres faziam, quando a vida as quebrava. Ela planejou levar Noah para a biblioteca pública, talvez encontrar um quadro de anúncios de emprego, talvez ligar para uma de suas antigas colegas de pré-escola, qualquer coisa para permanecer invisível. Mas Nova York tinha outros planos. Enquanto ela caminhava com Noah em direção à biblioteca, um grupo de pais fora de um café próximo abaixou suas vozes no momento em que a avistaram. Alguns olharam para seus telefones,
sussurrando por trás de seus lates e óculos de sol polidos. Ela não entendeu. Ela continuou andando. Então ela viu na tela externa do café. Um daqueles tickers de notícias rotativos exibiu uma manchete. Esposa de executivo da Skyline Tech deixa a casa após colapso emocional. Uma foto borrada dela tirada fora do motel apareceu abaixo dela. Sua respiração colapsou. O mundo inclinou. Alguém tinha vazado sua localização. Alguém tinha alimentado a história e apenas 2 pessoas sabiam. Brandon e Sienna. Seu telefone agora ligou de novo. Zumbiu sem parar. Chamadas perdidas de números desconhecidos, mensagens de colegas de trabalho. Até a velha amiga de sua mãe de Iowa mandou uma mensagem. Querida, você está bem? Vi algo sobre você no Facebook. Lily se sentiu exposta, despida, humilhada na frente de uma cidade que nem sabia seu nome ontem. Mas o pior golpe veio 10 minutos depois, quando sua supervisora de pré-escola ligou. Lillian, eu sinto muito. Pais viram a manchete. Alguns deles estão preocupados com a estabilidade do gelo. Nós temos que suspender suas horas até as coisas esclarecerem. Suspensa, sem renda, sem rede de segurança. Seus joelhos enfraqueceram. Noah apertou a mão dela mais forte, sentindo seu medo. Mamãe, estamos em apuros? Ela forçou um sorriso, mas sua voz rachou. Não, querida. Estamos apenas resolvendo as coisas. Enquanto ela o puxava para seus braços, um elegante Mercedes preto parou no meio-fio. A janela fumê deslizou para baixo. Brandon! Sua mandíbula estava tensa, olhos selvagens, não com preocupação, mas com fúria. Você fez uma cena? Ele sibilou. Você me envergonhou. Entre no carro agora. Pessoas viraram para olhar. Lillian deu um passo para trás, protegendo. Noah atrás dela. Eu não vou a lugar nenhum com você. Brandon abaixou sua voz, mas o veneno era inconfundível. Você não tem que decidir isso. Você saiu com meu filho. Você causou dano à minha carreira. Eu te avisei, Lily. Eu te avisei o que aconteceria se você tentasse fugir. Noah choramingou. O coração de Lily batia forte. Ela não era forte o suficiente para lutar com ele sozinha. Não assim, não com todos olhando. Então, de trás dela, uma voz calma, firme falou. Há um problema aqui? Ela virou e congelou. Dr. Marcus Ellington estava parado lá olhando diretamente para ela e para Brandon. Por um momento, o mundo ficou parado. O olhar de Brandon, a postura calma de Marcus, o barulho silencioso da cidade desvanecendo-se atrás da batida nos ouvidos de Lillian. Ela desejou poder ser forte, desejou poder encarar Brandon e manter sua posição como as heroínas que ela costumava admirar em filmes antigos. Mas a realidade não era um filme. Realidade era exaustão, medo, humilhação e uma criança se agarrando à sua mão com dedos tremendo. Brandon saiu do Mercedes, batendo a porta como se para anunciar propriedade sobre a calçada. Isso é um assunto de família, ele rosnou para Marcos. Marcos não hesitou. Não parece que ela se sente segura. A respiração de Lillian engasgou. Segura? Quando foi a última vez que ela tinha sentido isso? Não no apartamento que ela tinha esfregado todo fim de semana para manter Brandon feliz. Não nas viagens de carro cheias de silêncio. Não nas noites em que ela ficava acordada, se perguntando por que ela não era o suficiente. Brandon zombou. Ela está exagerando. Ela fugiu porque é instável. Você viu as notícias. Ela precisa de ajuda, não de uma audiência. A palavra instável atingiu mais forte do que ela esperava. Era a mesma palavra que ele tinha jogado por aí durante discussões. Suave o suficiente para soar como preocupação, mas afiado o suficiente para machucar. Lágrimas queimavam atrás de seus olhos. Ela não queria chorar aqui em público na frente de seu filho, na frente de um homem que uma vez prometeu protegê-la. Marcos ajoelhou-se ao lado de Noah. Você está bem, amigão? Noah acenou timidamente, mas sua voz tremeu. Eu não quero que a mamãe chore. Foi isso. A droga dentro de Lillian quebrou.
Ela cobriu sua boca, ombros tremendo, lágrimas caindo mais rápido do que ela podia pará-las. Meses de sofrimento silencioso, de fingir que tudo estava bem, desabaram sobre ela. Ela chorou pela mulher que ela costumava ser, pelos sonhos que ela tinha abandonado, pelas noites que ela esperou Brandon voltar para casa, pelas mentiras que ela engoliu apenas para manter a paz. Lillian, Brandon disse asperamente, aproximando-se como se pronto para agarrar seu braço. Chega disso. Você está vindo para casa. Nós vamos consertar seu pequeno colapso em particular. Ela balançou a cabeça, mas as palavras se emaranharam em sua garganta. Ela mal conseguia respirar. Marcus se levantou e quietamente se colocou entre ela e Brandon. Você deveria sair. Brandon zombou. Ou o quê? Você vai bancar o herói? Marcus não respondeu. Ele não precisava. Sua presença sozinha parecia um escudo. Isso apenas enfureceu Brandon ainda mais. Seu rosto reeneceu, mandíbula tensa. Lily, entre no carro. Último aviso. Ela recuou um passo, a voz finalmente rompendo as lágrimas. Não, por favor, apenas vá. A rua ficou silenciosa novamente. E então alguém no café ofegou alto. Uma notificação zumbiu em uma dúzia de telefones de uma vez. Outra manchete piscou na tela do café. Mais ousado, mais nítido, devastador. VP da Skyline Tech, acusado de uso indevido de fundos da empresa. Investigação interna em andamento. Marcus virou. Brandon empalideceu. E Lily percebeu que ela não era a única cuja vida tinha acabado de desmoronar. O rosto de Brandon perdeu a cor enquanto a manchete brilhava na tela do café. Uso indevido de fundos da empresa. Investigação interna. Sua identidade inteira, seu status, sua carreira, seu poder pendiam por um fio que ele nem tinha visto desfiar. Pessoas por perto sussurraram. Telefones foram levantados sutilmente enquanto eles procuravam por mais informações. Lillian observou o pânico romper o exterior perfeitamente polido de Brandon pela primeira vez. Quem inferno vazou isso? Ele murmurou, voz baixa e tremendo de raiva. Ele estava tentando desesperadamente conter. Isso não era para ir a público. Marcus cruzou os braços. Parece que você tem problemas maiores do que assediar Lillian. Brandon lançou-lhe um olhar assassino. Fique fora disso. Mas Marcus não se moveu, e pela primeira vez, Brandon não conseguiu atropelar alguém para recuar. Lily limpou suas bochechas, ainda instável. Brandon, o que você fez? Sua mandíbula apertou. Nada ilegal. É exagerado. Um mal-entendido temporário. Marcus levantou uma sobrancelha. Empresas não lançam investigações sobre mal-entendidos. Brandon o ignorou. Sua atenção voltou-se para Lillian com um desespero que ela não tinha visto antes. Lily, por favor, você precisa vir para casa. Se você estiver comigo, isso vai passar. Mas se você continuar fugindo, as pessoas vão presumir coisas ruins. Então era isso. Ele não a queria de volta. Ele queria estabilidade, aparência, uma esposa para ficar ao lado dele como um adereço bem colocado, enquanto seu mundo desmoronava. Ela deu um passo para trás. Eu não estou te salvando. Antes que Brandon pudesse responder, outra notificação tocou em todos os telefones próximos. Uma segunda manchete piscou. Fonte confirma. Consultora de RP Sienna Locke envolvida em vazamento de dados. Ofegos irromperam. Os olhos de Marcus arregalaram-se ligeiramente. Essa é sua lamante, não é? A boca de Brandon caiu aberta. Não, ela não faria. Mas Lillian sabia melhor. Sienna sempre sorria muito acentuadamente, sempre observava Brandon com uma ambição que beirava a fome. Ela não era o tipo de pessoa que deixaria um navio afundando levá-la junto. Naquele exato momento, um elegante BMW prateado guinchou até parar do outro lado da rua. A porta do passageiro abriu-se e Sienna saiu. Cabelo perfeito, saltos cortando o pavimento como se ela o possuísse. Mas ela não estava calma. Ela parecia furiosa.
Brandon, ela gritou, avançando em direção a eles. Precisamos conversar agora. Ele empalideceu ainda mais. Sienna, não me Sienna, ela estalou. Você mentiu para mim. Você disse que eles nunca rastreariam nada de volta para mim. Você disse que cuidou de tudo. Lily olhou em choque. Então Sienna realmente estava envolvida. Marcos se aproximou de Lily, instintivamente protetor. A voz de Sienna subiu, afiada o suficiente para todo um quarteirão ouvir. Você tem alguma ideia do que você fez comigo, com minha carreira? Tudo está explodindo e é tudo culpa sua. Uma multidão se formou. Brandon estendeu a mão para o braço dela. Voz baixa. Mantenha sua voz baixa. Ela puxou. Eu terminei de esconder suas bagunças. Se eu cair, você está vindo comigo. E então Sienna virou os olhos fixando-se em Lillian com uma mistura de ciúme e desprezo. Você acha que está ganhando porque fugiu? Querida, você não tem ideia do que está vindo. Porque Sienna tinha um segredo a mais, um que nem Brandon sabia que ela estava prestes a revelar. Pelas próximas 48 horas, tudo saiu do controle. A investigação sobre Brandon escalou. Atualizações de notícias atingiam a cada hora, cada uma mais prejudicial que a anterior. Fotos de Sienna saindo furiosa da Skyline Tech circularam online. Blogs especularam sobre corrupção interna, dados vazados, uso indevido de contas de clientes, e em cada história, o nome de Brandon Hale aparecia como um letreiro de neon de aviso. Para Lillian, deveria ter sido satisfatório, uma pequena justiça poética. Mas em vez disso, ela sentiu-se dormente. Ela passou 2 noites no motel apertado, sentada na beira da cama que rangia, perguntando-se como ela tinha deixado sua vida desabar tão silenciosamente. Ela olhou para seu reflexo no pequeno espelho do banheiro. Pele pálida, olhos cansados, cabelo mole amarrado em um nó bagunçado. Ela parecia uma mulher que tinha estado sobrevivendo, não vivendo. Na terceira manhã, ela atingiu um ponto de ruptura, não de desespero, mas de clareza. Basta. Ela tomou banho, secou o cabelo com secador, vestiu a única blusa que não tinha enfiado em uma mala com pressa. Ela aplicou um toque de maquiagem. Nada dramático, apenas uma tranquila recuperação de si mesma. Então ela abriu seu velho laptop e procurou por portfólios de design de interiores, pequenos estúdios, oportunidades de freelancer. Pela primeira vez em anos, ela se lembrou da sensação de querer algo para si mesma. Ao meio-dia, ela levou Noah ao Centro de Desenvolvimento Infantil para uma sessão de arte gratuita que Marcos os tinha convidado a participar. No momento em que ela entrou, luz do sol derramando-se por altas janelas, prateleiras cheias de livros e brinquedos sensoriais, paredes pintadas em tons calmos de oceano, ela sentiu algo descongelar dentro dela. Este era um lugar construído com intenção quente, seguro, tipo tudo que seu casamento não tinha sido. Marcos anotou imediatamente. Sua expressão suavizou, não com pena, mas com respeito genuíno, como se ele a estivesse vendo sob uma nova luz. Você parece melhor hoje, ele disse gentilmente. Ela sorriu. Uma verdadeira desta vez. Estou tentando. Tentar, ele disse, é como as pessoas reconstroem. Eles sentaram juntos enquanto Noah pintava no pequeno cavalete. Lily falou sobre seu sonho passado de se tornar uma designer de interiores. Ela esperava que Marcos acenasse educadamente. Em vez disso, ele se inclinou para a frente. Lillian, eu vi seus esboços na mochila de Noah. Você é talentosa. Seu coração pulou. São apenas rabiscos. Não, ele disse firme, mas caloroso. São potencial. Pela primeira vez desde que deixou Brandon, a esperança não parecia perigosa. Mas aquele momento frágil se desfez quando a assistente de Marcos correu com um olhar de pânico. Dr. Ellington, você precisa ver isso. É sobre a senhorita Harper. O estômago de Lillian se contorceu. O que aconteceu? A assistente levantou seu telefone, a tela brilhando com uma manchete de última hora.
Marido acusa a esposa desaparecida de sequestrar seu filho. Polícia notificada. O sangue de Lily gelou. Marcos exalou bruscamente. Ele não. Ah, sim, Brandon Hale absolutamente fez. E ele não tinha terminado porque ele tinha acabado de pedir a custódia de emergência de Noah. As palavras custódia de emergência ecoaram na mente de Lillian como um eco violento. Ela não conseguia escapar. Suas mãos tremeram enquanto ela segurava o telefone, olhando para a acusação de Brandon estampada nas notícias. Esposa desaparecida, sequestro, instabilidade perigosa. Cada frase era uma faca. Cada reviravolta destinada a apagar sua voz e pintá-la como a vilã. Marcos tirou o telefone dela gentilmente. Isso é retaliação. Ele está encurralado. Homens como ele reagem quando estão perdendo o controle. Mas ele não pode tirar Noah de mim. Ela sussurrou, sua voz falhando. Eu nunca machuquei meu filho. Nunca. Marcos colocou uma mão em seu ombro, firme, aterrando. Eu sei. E eu prometo a você que isso não é o fim. Mas precisamos nos mover. Dentro de 1 hora, eles estavam sentados dentro do escritório particular de Marcos, um espaço quente com painéis de madeira com vista para o Hudson. Noah brincava silenciosamente com blocos no canto, sem saber que todo o seu futuro estava sendo ameaçado. Marcos discou um número. A voz de uma mulher respondeu. A FIA, confiante, uma advogada. Lauren Price, ele disse. Eu preciso da sua ajuda com uma emergência de custódia. Lauren chegou 30 minutos depois, saltos clicando, olhos ferozes. Ela revisou os documentos que Brandon apresentou, balançando a cabeça com descrença crescente. Isso não é um pai tentando salvar seu filho, ela disse. Este é um homem tentando punir sua esposa. Por que cobriu isso? Lillian engoliu em seco. Ele pode vencer? Ele tem dinheiro, Lauren disse claramente. Conexões, mas você tem algo mais poderoso. Lily piscou. O quê? A verdade? Uma evidência ele não sabe que você tem. Antes que Lily pudesse perguntar o que ela queria dizer, Lauren pegou um tablet de sua bolsa. Eu puxei os registros públicos de Brandon. A investigação interna na Skyline Tech. É pior do que as notícias estão reportando. Eles encontraram discrepâncias voltando anos, bônus impróprios, uso indevido de contas, ela pausou, e transferências suspeitas para um contratado de RP particular. Lily congelou. Sienna, Lauren acenou, se sua credibilidade cair, o mesmo acontece com o seu caso. Foi o primeiro lampejo de esperança que Lily sentiu o dia todo. Então a porta do escritório abriu-se. Todos viraram. Sienna Locke entrou furiosamente. Rímel borrado, cabelo selvagem, respirando com dificuldade como se tivesse corrido quarteirões para chegar lá. Noah recuou e se escondeu atrás de Lillian. Eu preciso falar com você, Sienna cuspiu. Não para Marcos, não para Lauren, mas para Lillian. O que você poderia possivelmente querer? Lily sussurrou. Sienna apontou um dedo tremendo para ela. Você acha que Brandon é seu único problema? Você acha que ele é o único tentando destruir você? Lily franziu a testa, confusa. Sienna riu amargamente. Querida, ele não é quem vazou sua localização de motel. Lillian sentiu seu estômago afundar. Não, Sienna disse, voz rachando. Fui eu, e estou aqui porque algo muito pior está por vir. Marcos deu um passo à frente firme. Do que você está falando? A expressão de Sienna torceu-se de medo. Brandon sabe onde você está e ele está a caminho com a polícia. No momento em que as palavras de Sienna atingiram o quarto, tudo dentro de Lillian ficou gelado. Seu coração batia forte contra suas costelas, como se estivesse tentando escapar. Polícia. Brandon trazendo polícia. O único medo que ela nunca pensou que enfrentaria, ser pintada como uma criminosa na frente de seu próprio filho, era de repente terrivelmente real. Marcos ficou mais alto, voz calma, mas com urgência.
Todos fiquem aqui, Lillian. Respire. Nós vamos lidar com isso. Mas a respiração de Lily tinha ido embora, roubada pelo pânico. Seus joelhos tremeram. O mundo borrou. Eu não posso deixar eles pegarem Noah. Eu não posso. Lauren deu um passo à frente. Eles não podem simplesmente pegá-lo. Brandon teria que provar perigo iminente, e ele não pode. Você saiu pacificamente, sem violência, sem ameaças. Sienna soltou um escárnio amargo. Você subestima o homem. Ele vai distorcer qualquer coisa. Ele disse aos policiais, você é emocionalmente instável por causa de algum trauma pós-parto, o que nem faz sentido porque seu filho tem 5, mas eles não verificam fatos quando um homem rico está gritando. Lily sentiu-se doente. Brandon tinha ensaiado isso, preparado isso. Ele realmente acreditava que ela pertencia sob seu controle. Não importava o que isso custasse a ela. Marcus pegou suas chaves. Precisamos nos mover agora porque Norfoley Raid é regra do Dude. Mas antes que ele pudesse alcançar a porta, Noah de repente começou a chorar. Soluços silenciosos e confusos que cortavam mais fundo do que qualquer ameaça legal. Mamãe, eu não quero ir com o papai. Ele grita o tempo todo. Lillian ajoelhou-se, puxando-o para perto, seu peito doendo. Eu não vou deixar ninguém te levar, eu prometo. Seu telefone zumbiu em seu bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. Polícia Etia 7 minutos. Ele está gritando com eles para se apressarem. Sienna desviou o olhar envergonhada. Isso veio de mim. Eu configurei alertas em sua localização quando estávamos juntos. Longa história. Não pergunte. Lauren fechou sua pasta bruscamente. Nós vamos apresentar uma contrapetição, mas agora precisamos de testemunhas em algum lugar público, em algum lugar seguro. Marcos estalou os dedos. Meu centro de desenvolvimento tem câmeras de segurança. Terreno neutro. Se Brandon tentar algo, está tudo gravado. Lillian hesitou. E se eles acreditarem nele de qualquer jeito? Lawrence olhou-a diretamente nos olhos. Lillian Harper, me escute cuidadosamente. Você não é a mulher que Brandon te convenceu que você é. Você é estável. Você é protetora. Você é sóbria. Você está presente e você tem pessoas que acreditam em você. Sua expressão endureceu. Mas Brandon, ele está desmoronando em cada canal de notícias na cidade. Sienna acenou gravemente e ele está prestes a desmoronar ainda mais. Eles correram para fora do escritório, Marcus carregando Noah, Lillian logo atrás, Lauren atendendo chamadas, Sienna olhando nervosamente por cima do ombro. Enquanto eles saíam, sirenes uivaram a 2 quarteirões de distância. Muito rápido, muito perto. Marcus apertou seu aperto em Noah. Continue andando. Não olhe para trás. Mas Lillian fez. E ela congelou porque a viatura policial, preta e branca, acelerando em direção a eles, não era o perigo real. Brandon estava dirigindo logo atrás dela. Janelas abaixadas, fúria flamejando. E ele não estava sozinho. A viatura policial guinchou até parar na frente do grupo, pneus mordendo o pavimento. Oficiais saíram rapidamente, uma mão perto de um coldre, a outra levantada para sinalizar a todos para ficarem para trás. Mas não foi a polícia que fez o estômago de Lillian cair. Era o SUV preto que parou logo atrás deles, buzina tocando, porta voando aberta, antes que o veículo tivesse mesmo parado completamente. Brandon saltou, cabelo selvagem, terno amassado, olhos injetados de sangue por falta de sono ou pura raiva. Lillian não conseguia dizer, mas ele não estava sozinho. Seu irmão mais velho, Ethan Hale, um advogado com reputação de dobrar a lei até que ela quase quebrasse, saiu do lado do passageiro. Ethan apontou diretamente para Lillian. Oficiais, aquela é ela. Ela tem estado mantendo a criança de seu pai. Brandon tem documentação de custódia de emergência arquivada esta manhã. Os oficiais acenaram e começaram a andar em direção a ela. Não agressivamente,
mas com aquela cautela rígida que fazia pessoas inocentes se sentirem culpadas. O peito de Lillian apertou, seus dedos apertaram-se em torno da mão de Noah. Marcus deu um passo à frente, voz calma, mas firme. Ela não sequestrou ninguém. Ela deixou uma situação tóxica. Ela tem todo o direito de remover seu filho de um lar instável. Ethan zombou. Me poupe da retórica de terapia. O tribunal decidirá. Oficiais, façam seu trabalho. Lauren Price moveu-se entre Lillian e a polícia, e eu sou sua advogada. Você não falará com ela sem mim presente, nem removerá a criança sem uma ordem de juiz. 8. Bostável. Um dos oficiais falou gentilmente. Senhora, nós não estamos aqui para prendê-la. Nós apenas precisamos confirmar que sua criança está segura. Mas antes que Lillian pudesse responder, Brandon avançou. Noah! Ele gritou, agarrando o braço do menino. Noah guinchou, encolhendo-se de terror. Papai, pare! Você está me machucando! Tudo congelou por um segundo. Então Marcus se moveu rápido. Ele puxou Noah para longe, protegendo-o com seu corpo inteiro. Não toque nele. O rosto de Brandon torceu. Saia do meu caminho. Se você quer fugir... Sienna deu um passo à frente inesperadamente. Bom, pare. Você está piorando. Ele atacou-a como um animal selvagem. Você arruinou tudo. Sua mandíbula apertou. Você arruinou a si mesma. Os oficiais intervieram, segurando Brandon de volta. Senhor, afaste-se agora. Ethan sibilou sob sua respiração. Você está afundando seu próprio caso. Mas Brandon não estava ouvindo. Seus olhos se fixaram no desenho amassado saindo da bolsa de Lily. A carta de giz de cera. Aquilo! Ele cuspiu. Aquele desenho estúpido. É sobre isso que se trata. Algum rabisco patético. Lillian ofegou. Aquela carta era o coração de Noah no papel. A voz de Brandon subiu. Ele tem 5. Ele não sabe o que é um herói. Aquele desenho é prova de que ela tem estado envenenando-o contra mim. Marcus enrijeceu. Não, Brandon. Aquele desenho prova algo mais inteiramente. Todos olharam. Marcus lentamente alcançou seu casaco e puxou um pequeno pendrive. Eu não queria usar isso, ele disse quietamente. Mas você forçou minha mão. Eu agradeço os olhos de Brandon arregalados. Que inferno é isso? A voz de Marcus caiu para uma calma letal. É evidência, e quando você vir, seu mundo inteiro colapsará. Um silêncio pesado caiu sobre a rua enquanto Marcus segurava o pendrive entre seus dedos. Mesmo os oficiais pausaram, suas mãos abaixando ligeiramente, sentindo a mudança no ar. O bravata de Brandon vacilou pela primeira vez, seus olhos piscando do drive para Marcus como um animal encurralado avaliando o perigo. Que inferno é isso? Brandon repetiu, mas desta vez sua voz rachou. Marcus se aproximou, não ameaçador, mas resoluto. Prova. Prova real, não rumores, não manchetes. Prova de quem tem manipulado quem. Lauren virou-se para ele bruscamente. Marcus, que evidência! Ele acenou uma vez. Gravações de vídeo, filmagens de segurança, conversas que Brandon não percebeu que estavam sendo capturadas. Ele olhou diretamente para Brandon. Você deveria ter sido mais cuidadoso em seu próprio escritório. Monaghan, a cor esvaiu-se do rosto de Brandon. Você não tinha direito. Marcus o interrompeu. Eu não peguei nada ilegalmente. Alguém me deu acesso depois que você cruzou uma linha com eles. Alguém que se cansou de ser ameaçado. Ele olhou para Sienna. Ela desviou o olhar, abraçando seus braços firmemente. Ele pensou que eu continuaria encobrindo-o para sempre. Lillian piscou em descrença. Por quê? Por que você daria algo a Marcus? Sienna soltou um suspiro trêmulo. Porque Brandon não só me usou, ele me culpou por cada mentira que contou. E quando a investigação começou, ele tentou culpar-me pelo vazamento de dados. Ela olhou para Lily com algo que não era bem remorso, mas perto. Eu não sou uma santa, mas não vou para a prisão por ele. Ethan xingou em voz baixa. Brandon,
Me diga que você não disse nada incriminador nessas câmeras. O silêncio de Brandon foi a resposta. O policial deu um passo à frente. Senhor, se esse drive contém evidências relacionadas à má conduta corporativa, precisamos assegurá-lo. Marcos balançou a cabeça. Ainda não. Isso não é sobre a Skyline Tech. Ele olhou para Lillian. Isso é sobre proteger uma mãe e uma criança. Ele plugou o pendrive em seu tablet. Ethan moveu-se para pará-lo, mas o oficial o bloqueou. Um vídeo abriu. A filmagem granulada, mas clara o suficiente. Brandon em seu escritório, debruçado sobre Sienna, voz levantada, afiada, venenosa. Se Lillian sair, ela não recebe nada. Eu a farei parecer instável. Eu a farei parecer perigosa. Ela não vai ganhar a custódia. Noah fica comigo para que ela não tenha motivo para fugir. Lillian ofegou. Noah choramingou. Mesmo os oficiais trocaram olhares atônitos. Outro clipe tocou Brandon rindo com um colega de trabalho. Lily, ela é inofensiva. Ela nunca vai sair. Ela está muito assustada para recomeçar. E outro Brandon ameaçando Sienna. Você vaza uma coisa sobre mim e eu vou queimar sua carreira. Sienna estremeceu com sua própria memória. Marcos pausou o vídeo. Isso mostra padrão, controle, manipulação, coerção. Sua voz endureceu e intento. Ethan apertou a ponte do nariz. Brandon, você está acabado. Brandon avançou para o tablet, mas os oficiais o contiveram facilmente. Aqueles são tirados de contexto, ele gritou. Isso é ilegal. Você não pode usar isso no tribunal. Lauren cruzou os braços. Na verdade, nós podemos. Lillian olhou para Brandon, realmente vendo-o pela primeira vez sem medo. Mas antes que o alívio pudesse se instalar, o rádio do oficial crepitou alto. Unidades sejam avisadas. Skyline Tech emitiu um pedido de prisão para Brandon Hale. As acusações incluem peculato, fraude e destruição de evidências. Brandon congelou. O oficial olhou para cima. Senhor, vire-se, mãos atrás de suas costas. Mas Brandon não correu. Ele não lutou. Ele sorriu devagar, arrepiante, e sussurrou. Isso não acabou, Lillian. Os dias seguintes à prisão de Brandon foram um borrão. Pesados, surreais, estranhamente quietos. Pela primeira vez em anos, Lillian acordou sem o peso de alguém observando cada movimento dela, julgando cada respiração que ela tomava. O quarto do motel ainda era apertado, o cobertor ainda arranhava, o aquecedor ainda batia como um trem velho, mas de alguma forma tudo parecia mais leve. Noah dormiu pacificamente novamente, sem pesadelos, sem choros súbitos à meia-noite por segurança, apenas respiração suave e pequenas mãos enroladas sob sua bochecha. Ainda, a paz não resolveu tudo. Suas economias estavam quase acabadas. Brandon tinha congelado sua conta conjunta antes de sua prisão e descongelá-la levaria tempo. Candidaturas de emprego ficaram sem resposta. Lillian se viu contando troco em sua bolsa mais frequentemente do que gostava de admitir. Uma manhã, enquanto ela tomava um café de motel aguado, Marcos bateu gentilmente na porta. De pé atrás dele estava uma mulher carregando uma pequena caixa de papelão. Lillian, Marcos disse suavemente. Esta é a senhorita Álvares. Ela é do programa de recursos Safe Start. Eu entrei em contato para ver que apoio poderíamos conseguir para você. Lillian enrijeceu. Eu não pedi caridade. Senhorita Álvares sorriu gentilmente. Não é caridade, é apoio de transição. Temporário. Você não nos deve nada. Dentro da caixa estavam itens essenciais. Vales de supermercado, um cartão de telefone pré-pago, passes de ônibus e panfletos para opções de moradia. Os olhos de Lillian ardiam, não de vergonha, mas com um tipo de gratidão exausta que ela não sabia como expressar. Obrigada, ela sussurrou. Marcos demorou-se depois que a senhorita Álvares partiu. Você não está sozinha, Lillian. Você não precisa reconstruir tudo da noite para o dia. Ela acenou.
Mas a verdade era que ela não sabia como reconstruir de forma alguma. Sua vida sempre tinha sido uma sombra silenciosa atrás dos holofotes de Brandon. Sem ele, ela mal se reconhecia. Mais tarde, naquela tarde, Marcos os levou a um centro comunitário tranquilo, onde ele ofereceu a ela um cantinho de escritório temporário para trabalhar em esboços de design. Ele estendeu papel limpo, lápis de cor e um laptop. Eu não sei se consigo fazer isso, ela murmurou. Você consegue, ele respondeu. Você tem desenhado espaços emocionalmente toda a sua vida. Agora você pode projetar um para si mesma. Ela olhou para a página em branco por um longo momento. Então sua mão se moveu, hesitante no começo, depois segura. Formas se formaram, linhas suavizaram, cores se misturaram. Horas passaram sem ela notar. Pela primeira vez em anos, Lillian sentiu-se capaz. Naquela noite, depois que ela aninhou Noah na cama, outra batida veio à porta do motel. Não urgente, não ameaçador, apenas uma batida educada. Ela abriu para encontrar Sienna parada lá. Sem glamour, sem armadura afiada, apenas uma mulher que parecia desgastada por suas próprias decisões. Precisamos conversar, Sienna disse quietamente. É sobre Brandon. A respiração de Lillian engasgou. Ele já está sob custódia. O que mais há? Sienna engoliu em seco. Ele fez um acordo. E ele está saindo mais cedo do que você pensa. Com. Por um longo momento, Lillian apenas ficou ali na soleira da porta, o ar frio do corredor entrando por trás de Sienna como se anunciasse mais uma tempestade. Ela sentiu seu pulso pulsar em seus pulsos, sua garganta, suas costelas. O que você quer dizer com ele está saindo? Sienna entrou lentamente, olhando para o papel de parede descascado do motel, com uma culpa que parecia quase genuína. Brandon fez um acordo com a Skyline Tech. Ele está concordando em entregar certos documentos, aos quais só ele tinha acesso, em troca de fiança e acusações reduzidas. Os joelhos de Lillian enfraqueceram, então ele está livre para vir atrás de mim novamente. Sienna olhou para baixo, ombros caídos. É por isso que estou aqui. Você precisa saber de algo antes que ele chegue até você. Marcos, que tinha insistido em ficar por perto por via das dúvidas, apareceu na soleira da porta do quarto adjacente com a testa franzida. Que tipo de algo? Sienna uniu as mãos, dedos tremendo. Brandon não estava apenas traindo. Ele não estava apenas manipulando. Ele estava planejando algo muito pior. Algo que envolvia ambos vocês. Lillian sentiu o quarto inclinar novamente. Ambos nós? Sienna acenou. Ele culpou Marcos pela investigação interna. Ele pensou que você estava se encontrando com ele pelas costas dele. Ele estava convencido de que você estava tramando para sabotar sua carreira. A mandíbula de Marcos apertou. Isso é absurdo. Absurdo ou não. Sienna disse que ele acreditou. E Brandon nunca apenas acredita em coisas, ele age. Ele me disse. Ela hesitou, olhos brilhando com uma mistura de arrependimento e medo. Ele me disse que queria pintar Marcos como seu parceiro de caso. Disse que quebraria sua credibilidade, arruinaria a reputação dele e lhe daria a custódia de Noah. Lillian sentiu como se tivesse levado um soco. Ele usaria meu filho como arma para a vingança. Sienna acenou silenciosamente. Marcos se aproximou de Lillian, voz baixa, mas firme. Ele não terá essa chance. Mas Sienna não tinha terminado. Há mais, o acordo que ele fez com a Skyline Tech. Isso incluía uma condição que poderia afetar ambos vocês. A respiração de Lillian engasgou. Que condição? Sienna engoliu em seco. Ele concordou em fornecer mensagens privadas. Todas elas. Isso inclui as sobre você, as sobre Marcos e as que ele forjou. Marcos piscou. Forjadas? Sienna acenou, voz tremendo. Ele criou e-mails falsos entre você e Marcos. Ele planejou encontrá-los mais tarde como evidência de infidelidade e instabilidade. E Dino. O estômago de Lillian revirou. Por que você está nos dizendo isso agora?
Lágrimas finalmente escorregaram pelas bochechas de Siena. Porque eu tenho sido muitas coisas, imprudente, egoísta, cega. Mas eu não estou disposta a arruinar a vida de uma criança para me salvar. Antes que Lillian pudesse responder, uma batida forte sacudiu a porta do motel tão alto que Noah acordou com um grito. Marcos enrijeceu. Fique atrás de mim! A batida ficou mais áspera. Urgente, a voz de Lauren gritou do corredor. Lillian, abra! Sou eu! Depressa! Corpo 7. Lily correu para a porta e a abriu. Lauren estava ali sem fôlego, segurando papéis em sua mão. Sua voz tremeu. Brandon está solto e ele acabou de entrar com uma ordem de restrição contra você. Lillian olhou para os papéis nas mãos tremendo de Lauren. As palavras embaçaram por um momento. Ordem de restrição, instabilidade, risco para a criança. Seu pulso martelava em seus ouvidos, afogando tudo exceto o terror crescente dentro de seu peito. Ele apresentou. Contra mim, ela sussurrou, sua voz mal audível. Lauren acenou gravemente. Ele alegou que você é um risco de fuga, que você é emocionalmente volátil e poderia colocar Noah em perigo se estressada. A mente de Lillian girou. Mas ele é quem nos perseguiu. Ele é quem grita em público. Ele... Eu sei, Lauren disse firmemente. Tudo o que ele está fazendo é projeção. Ele está virando a narrativa antes que você possa construir a sua. Marcos cerrou os punhos. Ele está militarizando o sistema. Siena soltou uma risada sem humor. Ele sempre foi bom nisso. Obrigado por assistir. Lillian sentiu lágrimas arder em seus olhos. Não lágrimas fracas, mas quentes, cheias de fúria. Ela não merecia isso. Noah não merecia isso. Ela tinha tentado tão arduamente sair quietamente, pacificamente, sem destruir nada. Mas Brandon não permitiu saídas limpas. Ele precisava de caos. Ele precisava de controle. Então, o que isso significa? Lily forçou para fora. Significa, Lauren disse exalando. Ele está tentando empurrá-la para um canto. Se o tribunal acreditar que você é instável ou está se escondendo, ele recebe custódia temporária em Devon. Lily balançou ligeiramente. Marcos estendeu a mão, estabilizando-a com uma mão gentil em seu cotovelo. Você não está fazendo isso sozinha. O que quer que ele jogue em você, nós vamos contra-atacar. Mas Lauren não tinha terminado. Há mais, ele está exigindo uma audiência de emergência amanhã. Nascer do sol. O estômago de Lillian revirou. Amanhã, tão cedo? Ele quer atacar enquanto você está exausta e assustada? Lauren disse, isso é uma clássica emboscada legal. Ele assume que você está muito sobrecarregada para se preparar. Obrigado por assistir. Não sobre. Siena deu um passo à frente, culpa em seu rosto. Eu vou testemunhar. Eu vou admitir tudo que sei. Os e-mails falsos, as ameaças, o jeito que ele falava sobre Noah como uma moeda de troca. O que for preciso. Lillian piscou assustada. Você faria isso? Eu tenho que, Siena disse. Eu não quero ser a razão pela qual ele vença. Marcos acenou. Então amanhã, você não vai apenas entrar como uma mulher assustada. Você vai entrar com evidências, testemunhas e a verdade. Mas a respiração de Lily ainda tremia. E se o juiz acreditar nele de qualquer jeito? Lauren encontrou seu olhar firme, inabalável. Então nós os fazemos acreditar em você. Você tem algo que Brandon nunca terá. Que credibilidade enraizada em compaixão, Lauren disse. Pessoas como ele não entendem isso, mas tribunais sim. Antes que Lillian pudesse responder, Noah puxou sua manga. Mamãe, eles vão me levar embora? Seu coração rachou. Não, querida. Eu não vou deixar isso acontecer. Uma batida súbita ecoou pelo corredor do motel, aguda e urgente. Todos congelaram. Marcos sussurrou. Quem é esse? Outra batida, mais alto. Então uma voz fria. Oficial. Lillian Harper, esta é a NYPD. Nós temos uma intimação judicial para você. A respiração de Lily engasgou.
E então o oficial adicionou algo que transformou seu sangue em gelo e um pedido de transferência imediata de criança. O corredor fora do quarto do motel estava mais frio do que deveria. As luzes fluorescentes piscavam duramente enquanto dois oficiais uniformizados esperavam. O coração de Lillian martelava contra suas costelas, cada batida afiada e em pânico. Noah pressionou seu rosto em seu quadril, pequenos dedos segurando seu suéter com força desesperada. Eu não vou deixar você levar meu filho, Lily disse, sua voz tremendo, mas ainda feroz. Um oficial suavizou. Senhora, isso não é uma remoção, esta é uma intimação. O tribunal precisa de ambos presentes na audiência de custódia de emergência. Agora foi agendado para as 6 da manhã. Lillian exalou tremendo. Alívio pequeno, frágil, a invadiu. Eles não estavam aqui para levar Noah no meio da noite. Mas o medo persistiu. Marcos deu um passo à frente. Nós a acompanharemos. O oficial acenou. Apenas os pais são exigidos. Os outros podem esperar lá fora. Sienna murmurou sob sua respiração. Ele planejou isso. Audiências ao nascer do sol são projetadas para te quebrar. Lauren colocou uma mão firme no ombro de Lily. Nós vamos superar isso. Você me olha o tempo todo se precisar. Ok. Lillian acenou, embora suas pernas tremessem enquanto eles desciam as escadas do motel. O ar frio da manhã picou suas bochechas. A cidade estava mal acordada. Luzes da rua desvanecendo, tráfego escasso. O céu um cinza opaco que espelhava a incerteza agitando dentro dela. Quando eles chegaram ao tribunal, Brandon já estava lá. Ele estava perto da entrada em um terno impecável, cabelo penteado, rosto liso, calmo, muito calmo. Ethan estava ao lado dele, murmurando instruções. Como se da noite para o dia, Brandon tivesse se livrado do caos de olhos selvagens e voltado para a máscara polida que ele sempre usava. Ele sorriu quando viu Lillian. Não gentilmente, não calorosamente, triunfantemente. Marcos instintivamente moveu-se entre eles. Lily, não olhe para ele, mas ela já tinha. E a realização doentia a atingiu como um golpe. Brandon não estava aqui para lutar por Noah. Ele estava aqui para destruí-la. Dentro da sala do tribunal, tudo parecia muito grande, muito brilhante, muito implacável. A juíza, uma mulher severa com cabelo prateado e olhos afiados, examinou o arquivo com uma calma lenta e metódica que fez o pulso de Lily disparar. Senhorita Harper, a juíza disse, você está sendo acusada de remover a criança sem aviso, expondo-o a ambientes instáveis e obstruindo o acesso paternal. A garganta de Lily apertou. Sua honra, isso não é verdade. Brandon levantou-se suavemente. Ela sequestrou nosso filho. Ela desapareceu por dias. Meu irmão e eu temos estado aterrorizados que ela possa machucar a si mesma ou a Noah. A respiração de Lillian engasgou. Isso é uma mentira. Mas Brandon continuou, voz firme e pingando preocupação. Eu tentei por anos apoiar suas lutas emocionais. Seus joelhos cederam. Lutas emocionais? Ela não tinha nenhuma, exceto as que ele criou. A juíza levantou uma mão. Nós ouviremos ambos os lados. Lillian se forçou a levantar o queixo. Sua honra, eu saí porque estava insegura. Brandon zombou. Insegura? Eu forneci tudo para ela. Eu sou o pai estável. A juíza olhou para cima bruscamente. Você tem evidências da instabilidade dela? Ethan entregou uma pasta. Sim, sua honra. E-mail sugerindo um relacionamento inapropriado. Relatórios de comportamento errático. O coração de Lillian afundou. Os e-mails forjados. A juíza folheou. Sua expressão escureceu. Lauren se levantou abruptamente. Sua honra. Esses e-mails são falsificados e podemos prová-lo. A juíza levantou uma sobrancelha. Como? Lauren acenou para Marcos. Ele deu um passo à frente, segurando o pendrive. Do mesmo jeito que provaremos quem é o verdadeiro perigo.
Ele plugou-o no monitor da sala de audiências. O primeiro clipe de vídeo carregou. O rosto de Brandon empalideceu. A juíza inclinou-se para a frente mas antes que o áudio tocasse, Brandon levantou-se batendo a mão na mesa. Eu objeto que filmagem é. O martelo da juíza bateu bruscamente contra o banco de madeira. Senhor Hill, sente-se agora de Gourd. Brandon congelou no meio da explosão. Suas mãos ainda pressionadas na mesa, mandíbula tão apertada que um nervo tremia em sua bochecha. Seus olhos dispararam da juíza para Marcos, então para a tela como se ele estivesse assistindo sua própria carreira escapar por seus dedos em tempo real. A voz de Lauren cortou limpa através da tensão. Sua honra. Podemos prosseguir com a evidência? A juíza acenou. Toque! Marcos pressionou uma tecla. Os alto-falantes da sala de audiências crepitaram antes que a própria voz de Brandon preenchesse a sala áspera, zangada, sem filtro. Lillian não vai sair. Ela está com muito medo. E se ela o fizer, eu vou garantir que ela não receba nada. Nem mesmo o garoto. Juízes amam um pai estável com uma renda de 6F figura. Ela é fraca. Ela vai perder. Lillian, sentada rígida, ao lado de sua advogada, sentiu seu estômago cair. Ouvir sua crueldade exposta tão claramente, sem manipulação, sem charme, foi uma ferida e um fechamento ao mesmo tempo. Outro clipe tocou. Brandon novamente, desta vez falando com Sienna. Se ela tentar fugir, eu vou enquadrar isso como instabilidade emocional. Falsificar alguns e-mails. Nada importante. Mulheres como ela cedem sob pressão. Ofegos ondulavam pela sala do tribunal. O rosto da juíza endureceu. Ela recostou-se lentamente, estudando Brandon com uma calma arrepiante. Senhor Hale, você nega que esta seja sua voz? A boca de Brandon abriu e nada saiu. Ethan parecia que queria derreter no chão. Sienna se levantou também, surpreendendo a todos. Sua honra, tudo nesses vídeos é real. Eu vou testemunhar sob juramento. Ele planejou tudo isso, transformando a custódia em arma, manipulando evidências, ameaçando qualquer um que ficasse em seu caminho. A juíza virou-se para Lillian. Senhorita Harper, por que você não trouxe isso à tona antes? Lillian engoliu em seco, voz tremendo. Porque eu estava com medo. Ele me fez acreditar que ninguém jamais acreditaria em mim acima dele. Um lampejo de simpatia cruzou os olhos da juíza. Brandon estalou. Isso não prova nada. Ela está usando aquele psicólogo infantil, o namoradinho dela, para me fazer parecer má. Marcos enrijeceu, mas Lauren falou primeiro. Dr. Ellington não tem envolvimento romântico com minha cliente. E ao contrário de você, ele realmente se importa com o bem-estar de Noah. Brandon riu amargamente. Ah, por favor, ele tem estado obcecado por Lillian desde o primeiro dia. A juíza levantou uma sobrancelha. Senhor Hale, a menos que você tenha evidências para apoiar essa acusação, eu sugiro que você permaneça em silêncio. Um SS. Os punhos de Brandon apertaram. Eu o suficiente, a juíza disse, sua voz afiada como vidro. Este tribunal não tolerará manipulação ou alegações fabricadas. Ela respirou fundo, revisando a pilha visível de evidências, vídeos, registros de tempo, e-mails falsificados, testemunho de testemunhas. Então ela olhou para Lillian, então para Noah, que estava sentado quietamente com um auxiliar de tribunal, segurando um pequeno dinossauro de pelúcia. A juíza exalou. Com base no que eu vi até agora, estou fortemente inclinada a conceder à senhorita pessoas. Harper, custódia total temporária. Brandon saltou para seus pés. Você não pode fazer isso. No entanto, a juíza continuou, olhos estreitando. Antes de eu finalizar qualquer coisa, eu quero ouvir de mais uma pessoa. A respiração de Lillian engasgou. Dr. Marcus Ellington. A juíza disse, por favor, tome a tribuna. Marcos se levantou lentamente, olhos firmes, expressão ilegível.
Ele deu um passo à frente, e Brandon, de repente, sussurrou alto o suficiente para apenas Lily ouvir. Se ele falar, eu vou destruí-lo também. Astos. Marcos caminhou em direção à tribuna de testemunhas, com a compostura firme de um homem que passou anos ouvindo, observando e entendendo a dor. Mas isso era diferente. Este era ele entrando diretamente na linha de fogo, o fogo de Brandon. Enquanto ele levantava sua mão direita para ser jurado, Lillian sentiu seu peito apertar, temendo que a ameaça sussurrada de Brandon não fosse vazia. A juíza dobrou suas mãos. Dr. Ellington, por favor, declare seu relacionamento com a senhorita Harper. Marcos acenou calmamente. Eu sou o psicólogo infantil de Noah Harper. Brandon latiu uma risada. Ah, vamos. Ele é obcecado por ela. A juíza bateu seu martelo uma vez. Você permanecerá em silêncio a menos que seja interpelado. Marcos continuou, voz firme. Eu trabalhei com Noah por vários meses. Sua professora o encaminhou depois de notar ansiedade, dificuldade para dormir e mudanças repentinas de comportamento. A sala de audiência se inclinou. Durante as sessões, Marcos disse cuidadosamente. Noah descreveu tensão frequente em casa, gritando, medo de desapontar seu pai. Ele frequentemente dizia coisas como, papai está bravo de novo. Ou, papai diz, mamãe esquece as coisas. Lillian fechou os olhos. A verdade doía mesmo quando finalmente era revelada. Marcos continuou. Nenhuma criança deveria falar em frases ensaiadas sobre um pai. Isso é condicionamento emocional. Ethan se levantou. Objeção, especulação. A juíza o dispensou. Indeferido. Continue. A mandíbula de Marcos apertou. Eu nunca quis revelar detalhes confidenciais à sessão, mas com base no pedido urgente do tribunal, Noah expressou consistentemente medo de ficar sozinho com seu pai. Ele recua quando homens levantam suas vozes, e ele mostrou alívio significativo quando separado do Sr. Hale. Brandon bateu ambas as palmas para baixo. Isso é ridículo. Ele está manipulando uma criança para chegar a Lillian. Marcos não hesitou. Sr. Hale nunca compareceu a uma sessão de terapia. Apesar dos repetidos convites, a juíza olhou bruscamente para Brandon. Marcos continuou, voz firme, mas de alguma forma gentil. Eu não estou aqui como um interesse romântico ou mesmo como um amigo. Eu estou aqui como um profissional de saúde mental que viu o que esta criança carrega. Ele pausou. E eu posso dizer com confiança, retornar Noah a um ambiente instável e coercitivo arriscaria danos emocionais a longo prazo. A sala de audiências ficou em silêncio. A juíza inalou profundamente, absorvendo as palavras. Ethan se levantou mais uma vez. Sua honra, o Dr. Ellington, é claramente parcial. Então Marcos disse algo que ninguém esperava. Eu não tenho benefício pessoal em ajudar a senhorita Harper. De fato, ele hesitou, olhos piscando para Lillian, suavizando. Isso me coloca em risco profissional, mas proteger uma criança supera minha reputação. A respiração de Lillian engasgou em sua garganta. Ela percebeu naquele momento que Marcos não estava apenas defendendo Noah. Ele estava protegendo ela. A juíza inclinou-se para a frente. Obrigado, Dr. Ellington. Você pode descer por Tendence. Enquanto Marcos voltava, Brandon entortou um dedo para ele, sussurrando viciosamente. Você acha que isso ganha? Você acha que salvá-la ganha? Veja o que acontece a seguir. Antes que Marcos chegasse ao lado de Lillian, as portas da sala do tribunal se abriram. Um oficial de justiça entrou correndo, segurando documentos frescos. Sua honra, atualização urgente da Skyline Tech. Você vai querer ver isso imediatamente. A juíza pegou os papéis. Seus olhos arregalaram, e o que quer que ela leu fez Brandon empalidecer, tão pálido que parecia que o chão tinha caído sob ele. A juíza examinou os documentos com uma intensidade crescente, cada linha aprofundando as rugas entre suas sobrancelhas.
Brandon se moveu inquieto, puxando sua gola como se o quarto estivesse apertando em torno dele. Lillian observou a tensão subir como uma onda prestes a quebrar. Ela podia sentir que algo enorme estava vindo. Finalmente, a juíza colocou os papéis e olhou diretamente para Brandon. Senhor Hale, há algo que você gostaria de dizer a este tribunal? Brandon piscou. Sobre o quê? A voz da juíza ficou mais afiada. Sobre as descobertas atualizadas da auditoria interna da Skyline Tech. Descobertas que contradizem diretamente declarações que você fez a este tribunal. Ethan deu um passo à frente rapidamente, tom escorregadio. Sua honra, nós não revisamos esses documentos ainda. Nós solicitamos que você possa revisá-los depois que eu terminar, a juíza disse friamente. Ela levantou uma página. Diz aqui que o Sr. Hale tentou deletar dados da empresa intencionalmente e que recuperou múltiplos arquivos marcados como destruir após transferência. Seus olhos estreitaram-se, incluindo arquivos rotulados com o nome de sua esposa. Um murmúrio chocado ondulou pela sala do tribunal. Lillian sentiu sua respiração engasgar. Ele planejou usá-la como bode expiatório. A juíza continuou. Além disso, a Skyline Tech submeteu testemunho formal declarando que o Sr. Hale tentou pressionar colegas a apoiarem alegações fabricadas sobre a instabilidade mental da senhorita Harper. Sua voz endureceu. Isso não é apenas antiético. Beira a coerção criminal. O rosto de Brandon desabou. Isso não é verdade. Alguém me armou. Mas a juíza levantou uma mão. Sr. Hale, seu padrão de manipulação está documentado em vídeo, áudio e agora evidência corporativa. Você demonstrou uma tentativa deliberada de usar como arma tanto o sistema legal quanto seu filho contra sua esposa. Ethan afundou em seu assento, percebendo que o caso estava escorregando além de salvação. A juíza virou-se para Lillian, realmente virou-se para ela com uma gentileza que trouxe lágrimas aos olhos de Lily. Senhorita Harper, com base nas evidências esmagadoras, estou concedendo a você a custódia total temporária com efeito imediato. Lillian ofegou. Noah, sentado ao lado do auxiliar do tribunal, clareou instantaneamente. Mamãe, ela acenou, lágrimas caindo. Sim, querida, estou bem aqui. Mas a juíza não tinha terminado. Quanto ao Sr. Hale, ela disse, voz ecoando com finalidade. Você está proibido de contatar a senhorita Harper ou a criança até nova avaliação. Violações resultarão em prisão imediata. A boca de Brandon abriu em horror. Você não pode. Eu já fiz, a juíza disse. Marcos exalou lentamente, ombros relaxando pela primeira vez em dias. Sienna fechou os olhos, alívio lavando seu rosto conflituoso. Mas assim que o martelo bateu, o oficial de justiça abordou a juíza novamente. Sua honra, a mais. A Skyline Tech quer prosseguir com acusações criminais mais rapidamente do que o esperado. Brandon enrijeceu. A juíza olhou para ele uma última vez. Sr. Hale, você permanecerá para processamento. O pânico finalmente o abriu. Não, você não entende, Lillian. Por favor, me ajude. Lily olhou para ele e não sentiu nada. Ela se levantou, levantando Noah em seus braços. Mas antes que ela pudesse sair em paz, Ethan Hale correu para bloquear seu caminho. Seu rosto pálido. Lillian, ele sussurrou urgentemente. Há algo que você não sabe, ela congelou. Ethan engoliu em seco. Brandon fez um último movimento antes de sua prisão. Algo que afeta você diretamente. Lillian não se moveu. A sala do tribunal zumbia em ecos distantes enquanto Ethan Hale, geralmente composto e calculista, estava tremendo diante dela. Seus olhos dispararam em direção a Brandon, agora cercado por oficiais, então de volta para Lillian com uma urgência que a gelou. O que ele fez? Ela exigiu quietamente. Ethan engoliu em seco. Antes da prisão, Brandon criou uma conta financeira falsa. Ele transferiu dinheiro para ela usando seu nome. É pequeno,
mas é o suficiente para fazer a Receita Federal investigar você se não for corrigido imediatamente. A respiração de Lillian falhou. Mesmo em ruínas, a obsessão de Brandon por controle alcançou além do túmulo de seu casamento como uma garra final, arrastando-a para trás. Lauren deu um passo à frente, voz afiada. Me dê os detalhes agora. Ethan entregou a ela uma pasta. Eu não estou mais protegendo-o. Ele nos arrastou todos para baixo com ele. Você merece a verdade. Lillian estudou a si mesma. Isso pode me machucar? Lauren folheou as páginas. Sua testa suavizou. Não, porque ele foi desleixado. Ele deixou registros de tempo, endereços IP e logs de acesso de funcionários que provam que ele fez tudo sob sua identidade. Ela olhou para cima com um sorriso tranquilizador. Nós vamos limpá-lo sem um arranhão. Lillian exalou uma longa, tremendo respiração que ela sentiu até seus ossos. Pela primeira vez ela sussurrou, eu estou livre dele. Marcus tocou seu ombro gentilmente. Você está e ele não pode mais te machucar. Brandon, ouvindo isso, explodiu. Lillian, você não pode se afastar de mim. Mas os oficiais apertaram seu aperto. Um inclinou-se. Senhor, é o suficiente. A juíza assinou os papéis finais com traços firmes. Esta audiência está encerrada. Senhorita Harper, você e seu filho estão livres para ir. Livre? Uma palavra que Lily não tinha provado em anos. Ela pegou Noah em seus braços. Ele envolveu suas pequenas mãos em seu pescoço e sussurrou. Nós podemos ir para casa agora. Lágrimas aqueceram seus olhos. Sim, bebê. Uma nova casa. Uma segura. Fora do tribunal, o sol da manhã cedo finalmente nasceu. Ouro suave derramando-se pelo concreto como uma bênção. O caos das últimas semanas derreteu-se em algo mais quieto, mais gentil. Siena se aproximou lentamente. Lillian, pelo que vale, eu sinto muito. Eu o deixei me transformar em alguém que eu não sou. Sua voz tremeu. Obrigado por não deixá-lo vencer. Se nós viermos frescos, porte-o. Lillian acenou. Cuide-se, Siena. Enquanto Siena se afastava, Marcus se colocou ao lado de Lily. Eu quis dizer o que eu disse. Proteger Noah nunca foi apenas profissional para mim. Eu me importo profundamente com ambos vocês. Lillian sentiu seu coração mudar suave, cauteloso, mais real. Marcus, eu não sei o que vem a seguir. Ele sorriu gentilmente. Então vamos descobrir isso juntos, sem promessas, sem pressão, apenas possibilidade. Semanas depois, com a ajuda de Lauren, Lillian garantiu moradia acessível. Marcus a ajudou a montar um pequeno espaço de trabalho em casa, onde seus esboços de design floresceram em projetos reais. Clientes elogiaram seu talento. Noah prosperou, rindo mais, dormindo pacificamente, desenhando fotos cheias de sol em vez de medo. Uma noite, enquanto eles desempacotavam caixas em seu novo apartamento, Noah entregou a Lily um desenho fresco. 3 figuras de mãos dadas, mamãe, Noah e Marcus. Mamãe, ele disse timidamente, ele ainda é nosso herói? Lillian olhou para Marcus do outro lado do quarto, luz quente caindo gentilmente sobre ele. Sim, ela sussurrou, ele é. E pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que merecia um final feliz. Um real. Então é assim que a história termina. E se você ainda está aqui comigo agora, meu amigo, então algo nesta jornada deve ter tocado seu coração à sua própria maneira tranquila. Talvez isso te lembrou de sua própria força. Talvez isso te lembrou de alguém que você ama. Ou talvez, só talvez, sussurrou uma verdade que você precisava ouvir. Você merece paz mesmo depois da tempestade. Você sabe, os antigos estoicos costumavam dizer, o obstáculo é o caminho. E a história de Lillian mostra exatamente isso. A dor que ela atravessou não a quebrou. Isso a moldou. Isso a ensinou limites, autorrespeito e a coragem de escolher liberdade sobre medo. Isso nos lembrou que a cura não é barulhenta ou dramática. Às vezes começa com uma única decisão.
Eu não vou mais sofrer em silêncio. Talvez esta noite tire um momento tranquilo para si mesmo. Respire, deixe ir algo pesado. E lembre-se das palavras de Marcos Aurelius. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Lilian encontrou a dela e você pode também. Se esta história o moveu de alguma forma, por favor curta, compartilhe e se inscreva no canal. Seu apoio ajuda essas histórias a alcançarem pessoas que podem precisar delas mais. E aí, obrigado por estar aqui.